Palavra escrita no Evangelho de Jesus Cristo, de João, no capítulo 5. Glória a Jesus. Se você tem uma Bíblia, acompanhe a leitura. Se você não tem, escute a leitura desta palavra, guardando ela dentro do teu coração e também fazendo com que essa palavra venha fazer sentido na tua vida espiritual também. Glória a Jesus. Vamos dar o início à leitura desta palavra com a ajuda e a guia do Espírito Santo de Deus. Amém. O título da palavra diz assim: A cura no tanque de Betesda. Depois disso, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque, que é chamado na língua hebraica de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água, pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Tu queres ficar são? O homem enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E andou, e aquele dia era o dia Shabá. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: E dia do Shabá, não te é lícito carregar o teu leito? Glória a Jesus. Ele respondeu-lhe: Aquele que me curou, ele mesmo disse: Toma o teu leito e anda. Então eles perguntaram: Quem é o homem que disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se afastado por causa da multidão naquele lugar. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que tu já estás são, não pequeis mais, para que te não aconteça coisa pior. O homem partiu e contou aos judeus que era Jesus o que o curara. E por isso os judeus perseguiam a Jesus e buscavam matá-lo, porque ele fazia essas coisas no dia do Shabá. Mas Jesus respondeu-lhe: Meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Porquanto os judeus ainda mais procuravam matá-lo, por não só violava o Shabá, mas também dizia que Deus era seu pai, fazendo igual a Deus. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Na verdade eu vos digo, o filho não pode fazer nada por si. O filho não pode fazer nada por si mesmo, a não ser o que vê o pai fazendo, porque todas as coisas que ele faz, o filho também da mesma forma o faz, porquanto o pai ama o filho e mostra-lhe todas as coisas que ele mesmo faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Aleluia. Porque assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica quem ele quer. Porque o Pai a nenhum homem julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento, para que todos os homens honrem o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Na verdade eu vos digo, vem a hora, e agora é, em que outros ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para também executar julgamento, porque ele é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e sairão os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, como eu ouço
ouço, eu julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Somente até aqui. Amém. Glória a Jesus. Espírito Santo de Deus, visite nós pelo poder desta palavra, nos guie pelo poder desta palavra, que seja a tua voz, Espírito Santo, que seja a tua vontade, Espírito Santo de Deus, que não seja a nossa voz, que não seja a nossa vontade, mas seja a vontade de Deus, de Jesus, e a vontade do Espírito Santo na pregação, na exortação desta palavra nesta noite. Senhor, somos gratos a Ti por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Esta palavra nesta noite que chegou para nós, irmão e irmã, nesta noite, ela vem falar aqui sobre a cura no tanque de Betesda, a cura daquele paralítico que há 38 anos esperava uma cura, esperava um milagre. Ele estava ali aguardando perto daquele tanque, mas como ele estava naquele leito, ele não andava, ele não tinha como ir até as águas, aleluia, e ele aguardava aquele momento para ele ser curado, porque Deus enviava um anjo naquele tanque, e quando aquele anjo chegava no tanque, ele colocava ali, estava sobre as águas, movia as águas para a água ser agitada, e aqueles que tinham enfermidades, aqueles que tinham algo, aleluia, sobre a sua carne, sobre o seu espírito, iam até aquele tanque, e o primeiro que chegasse e tocasse aquela água era curado, glória a Jesus, e aquele paralítico, ele aguardava ansioso por aquele momento, que ele conseguiria chegar até aquela água, para ele ser curado, glória a Jesus, aleluia, e a Bíblia diz aqui, glória a Jesus, que aquele tanque havia 5 entradas, 5 saídas, e aquele homem aguardava, aleluia, só que como ele não andava, como ele estava naquele leito, como ele estava naquela cama, naquela maca, glória a Jesus, aquele homem não conseguia chegar até a água, para receber a sua cura, glória a Jesus, e multidões passavam por ele, para ser tocado primeiro pela água, e muitas das vezes, quantas das vezes nós estamos esperando algo na nossa vida espiritual, dentro da nossa vida material, aleluia, dentro da nossa casa, da nossa família, e nós não vemos uma solução, porque nós não conseguimos dar um passo, nós não conseguimos ir além, aleluia, e nós ficamos parados aguardando, porque nós não temos força, nós não temos motivo, aleluia, nós não nos encontramos fortes, não nos encontramos preparados para ir até aquele lugar, até alguma coisa que vai ser favorável para nós também, que era como acontecia com aquele homem que estava naquela cama. Diversas pessoas passavam por ele, entravam naquela água, quando ela era agitada pelo anjo, era curado, passava e ia embora, aleluia, e aquele homem ficava aguardando, e ninguém o ajudava, porque aquele próximo, ele queria a cura, ele queria a libertação, aleluia, mas aqui a Bíblia diz, aleluia, que Jesus estava indo para Jerusalém para uma festa, mas Jesus passou ali perto do tanque de Betesda, aleluia, e avistou aquele homem, certamente ele viu aquele homem, parou para falar com aquele homem, e quando Jesus falou com ele, perguntou por que ele estava ali, e aquele homem respondeu ao grande mestre, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sem saber que era Jesus, ele falou, estou aguardando para ir até as águas para eu ser liberto, mas eu não consigo, porque quando as águas são movimentadas, passa alguém na minha frente e entra primeiro, aleluia, mas ali Jesus olhou para aquele homem e falou para aquele homem, você está curado, pega o teu leito, pega a tua cama e anda, glória a Jesus, e aquele homem assim o fez. A Bíblia diz que aquele homem chegou e era o dia de Shabá, era um sábado, aleluia, e aquele homem chegou ali e os judeus perguntaram para ele o que ele fazia com aquele leito, que não podia, no dia de Shabá não podia, e ele falou que um homem havia falado para ele pegar o seu leito e andar, glória a Jesus, e aqueles judeus perguntaram para ele quem era o homem que havia lhe ordenado, e ele não sabia dizer, mas mais em breve ele encontrou Jesus, a Bíblia diz que ele encontrou Jesus, e quando ele encontrou, ele viu que era Jesus, porque naquele dia, perto do tanque de Betesda, havia aquela multidão, e ele não soube ver que era Jesus, mas quando ele viu aquele homem, foi rápido, e contou para os judeus que era Jesus, e aqueles judeus já estavam ali, glória ao nome santo do Senhor, a perseguir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele fazia as obras dele,
dele no dia de Shabá, ele fazia assim como Deus havia determinado. A palavra diz, a Bíblia diz que o homem, aleluia, o filho, ele espelha aquilo que ele vê ao Pai, aleluia. E Jesus, ele era espelho, ele via aquilo que Deus fazia e ele estava fazendo como Deus fazia, como Deus havia ordenado. E ali, irmãos e irmãs, o homem falou para os judeus que foi Jesus, glória a Jesus, e foi através desta obra de Jesus Cristo, que Jesus Cristo ordenou aquele homem para ele levantar e andar. E quantas das vezes, irmão, irmã, nesta noite, você que se encontra através deste culto, através desta live, que nós nos encontramos parados no nosso leito de dor, no nosso leito de sofrimento, no nosso leito, aleluia, da angústia, da depressão, aleluia, que nós nos encontramos isolados, tristes, sem força para caminhar, sem força para congregar, sem força para levantar, aleluia, da nossa cama, para orar, agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa alma, aleluia. E muitas das vezes nós nos encontramos parados pela nossa própria conveniência, porque nós não buscamos a força de Deus, nós não buscamos a força do alto, nós não clamamos o Espírito Santo de Deus e ficamos só ali aguardando, esperando, parado, aleluia. Mas nesta noite, você que chegou neste culto, eu não sei o que você tem passado, o que você tem pedido, mas faça como aquele homem, aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor, levanta, pega a tua cama e anda, aleluia, porque a obra de Deus na tua vida é diferente, aquilo que Deus tem para o teu coração, para a tua alma é diferente. Se você não está conseguindo andar, se você não está conseguindo caminhar, se você está pensando em continuar parado, a palavra desta noite vem para te animar, a palavra desta noite vem para falar contigo, filho de Deus, filha de Deus, aleluia, porque como Jesus Cristo fez com o paralítico, como Jesus Cristo fez com a nossa alma, como Jesus Cristo fez com a nossa vida espiritual, pagando nossos pecados, curando, libertando, Ele fará contigo nesta noite, porque Jesus, Ele é amor, Jesus, Ele é perdão, aleluia, e Jesus está aqui nesta noite, irmão, através deste culto, através desta palavra enviada pelo Espírito Santo de Deus, para falar com o teu coração, glória a Jesus. E quantas das vezes nós esperamos algo, mas se nós continuarmos parados, aleluia, se nós agirmos, nada acontecerá. Nós precisamos ter ação, aleluia. Nós precisamos estar motivados e motivados pela palavra de Deus. Então nesta noite, irmão, você que chegou aqui, você que está aqui neste culto, você mesmo que está aí neste momento falando que Deus não está mais na tua vida, Deus está sim na tua vida. Entrega a tua vida no caminho do Senhor. Entrega a tua vida para Jesus Cristo, irmão, porque Jesus quer te salvar. Jesus veio para te salvar. Jesus quer te libertar, Ele quer, aleluia, te tomar diante da palavra dEle, mostrar que você é valente, mostrar que você é vencedor, e muitas das vezes você está como perdedor, porque as suas atitudes são assim, mas dessa palavra, fala com Jesus Cristo, fala com Deus, fala que você vai vencer, que você é vencedor, que você é filho dEle, filha dEle, que você não vai abandonar a graça dEle por nada, que você não vai deixar de falar o nome do Jesus Cristo, que te salvou, para o teu amigo, para o teu parente, para o teu irmão em Cristo Jesus que está desanimando. Fala que você vai levar sim a palavra, fala que você crê nesta palavra nesta noite, que o Espírito Santo de Deus, aleluia, toma o teu coração, toma a tua vida espiritual, Ele te renova, Ele te transforma, Ele te muda, Ele muda você de dentro para fora, Ele transforma você, irmão. Aquilo que você acha que Deus não muda, Ele muda a tua vida, Ele muda a tua história, Ele faz um caminho novo na tua vida espiritual, Ele restaura aquilo que está perdido, Ele traz aquilo que você tem necessidade e mostra que está na tua vida, aleluia. A palavra de Deus na noite neste dia é essa: vamos ser fiel ao Pai, vamos nos espelhar ao Pai, aleluia, como Jesus fazia, como Jesus praticava, que era o que Deus tinha determinado para Ele. Esta palavra, irmão, fala com o nosso coração, ela vem
vem falar com a nossa alma nesta noite, porque nós estamos necessitados, nós estamos sedentos, porque se nós não tivéssemos necessidade de escutar esta palavra, se nós não tivéssemos necessidade de aprender da palavra, nós não precisaríamos estar aqui, nós estaríamos dentro de uma festa, dentro de um shopping, oh, aleluia, Jesus, já estaríamos dormindo nesta noite de quinta-feira fria, faz frio, aleluia, na nossa carne, mas a nossa alma está, aleluia, incendiando do fogo do Espírito Santo, porque Jesus nesta noite, Deus mandou o Espírito Santo dele para falar com a nossa alma, com o nosso coração, e a minha alma está contente, o fogo do Espírito Santo está aqui nesta noite, irmão, está aí onde você está também, família de Jesus Cristo. Então fique em paz, irmão, irmã, fique em paz, porque a palavra veio para falar contigo. Glória a Jesus. Aleluia. E essa palavra, irmãos, era uma palavra, uma leitura, glória a Jesus, que nós podemos falar aqui, que isso foi um milagre. A Bíblia diz que isso foi um milagre, porque era o milagre da cura. Quantas curas nosso Senhor Jesus promoveu, curas da alma, curas da carne, e Ele continua promovendo estas curas, estas libertações dentro da nossa alma, dentro da nossa carne, dentro do nosso coração, porque nós precisamos dEle, e Ele não tem nos abandonado, Ele não tem nos deixado, aleluia. E esta palavra aqui também, irmãos, mudando um pouquinho o rumo dela, glória a Jesus, aqui no versículo 24, ela diz assim: na verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Você que chegou nesta noite, que a palavra falou que na verdade ela vem te dizer, aleluia, você que está escutando a palavra, a minha palavra, quando falamos a minha palavra, estamos falando da palavra do Senhor Jesus, da palavra do grande mestre, nosso Deus, aleluia. Ela fala aqui que você que crê naquele que enviou, se você crê naquele que enviou Jesus, se você crê em Jesus, aleluia, a palavra, a Bíblia diz que você não mais entrará em condenação, glória a Jesus, mas já passou da morte para a vida. Então você que crê na palavra, que crê naquele que foi enviado, naquele, glória a Jesus, que foi mandado por Deus, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra fala que você está salvo, porque Ele morreu no duro madeiro da cruz, irmão, irmã, nesta noite, lembramos que a Bíblia diz que você que confessar que Jesus ressuscitou, glória a Jesus, aleluia, você está confessando o seu amor por Jesus Cristo, você está confessando e crendo na tua salvação, porque a palavra diz, aquele que for batizado será salvo, e aquele que não for será condenado. Você que crer em Jesus já está salvo. Você que crer que Jesus morreu por você, pela tua alma, pelo teu, aleluia, para pagar o teu pecado, os teus erros, você está salvo, irmão. Você está salvo, irmã. Jesus veio para te salvar. Jesus veio para limpar as tuas vestes, porque Ele morreu no duro madeiro da cruz. Será que eu te faço essa pergunta, irmão, irmã, nesta noite. Será que nós teríamos, aleluia, essa mesma disposição de se entregar na cruz pelo nosso irmão, pelo nosso filho, pelos nossos parentes, nossos amigos? Jesus morreu por você, irmão. Jesus morreu por mim. Ele não pensou, Ele apenas se entregou naquela cruz. Ele sofreu por nós na cruz. Aleluia. Quantas das vezes, glória a Jesus, falaram mal de Jesus Cristo, negaram o nome de Jesus Cristo, e mesmo assim Ele não abandonou, mesmo assim Ele não deixou. Quantas vezes nós deixamos de ir para a igreja, nós deixamos de ir cultuar, de orar, de agradecer a Deus, mas Deus continua ali presente na nossa vida, porque Ele deu Jesus por amor de nós, aleluia. E essa palavra, em verdade vos digo, ela diz, Jesus, uma expressão solene, glória a Jesus, para destacar algo,
para falar algo de extrema importância para mim, para você, para nós. Aleluia! Ele está reforçando que ele virá, aleluia, a seguir. E uma verdade absoluta, inegociável, que é a verdade de Jesus Cristo para nós, para o nosso coração, para a nossa alma. Glória a Jesus, aleluia! Jesus Cristo, ele veio por amor de mim, da minha pessoa, da minha alma, da tua alma, da nossa família, da igreja dele. Glória a Jesus. A palavra nesta noite, ela precisa ser anunciada para o teu coração, para a tua vida, com autoridade e reverência. Então receba essa palavra, irmão, irmã, com reverência. Tem autoridade sobre a tua vida espiritual, sobre os caminhos que você tem andado, sobre aquilo que você tem planejado, que você tem trilhado. Aleluia! Será, irmãos, que às vezes com um pouquinho mais de esforço, aquele homem já não poderia ter ido até aquele tanque ter sido liberto pela água, pela cura da água. Quantas das vezes nós ficamos apenas esperando o mover de Deus sobre a nossa vida, ficamos esperando sobre o trabalhar de Deus sobre a nossa vida e não fazemos nada, porque Deus vai prover, Deus vai preparar, Deus vai cumprir, Deus vai criar o caminho. Irmão, Deus vai criar o caminho, mas se você não se pôr diante do caminho, aleluia, Deus também quer a sua atitude, Deus também quer ver o mover da sua vida, aleluia. Irmãos, se nós não movimentarmos a nossa vida, como que vai acontecer as coisas na nossa vida? Se nós não fizermos um propósito de Deus sobre a nossa vida espiritual, material, nada acontecerá, glória a Jesus. Os nossos planos, se nós não entregarmos ele na presença de Deus, nas mãos de Deus, eles apenas serão planos frustrados. Glória a Jesus. Essa semana eu vi uma moça, essa semana agora, e ela em oração consagrou os planos delas na mão de Deus. Falou: Senhor, eu te consagro meus planos nas tuas mãos, e eles serão bem-sucedidos, glória a Jesus. Aquela moça foi fazer algo, foi vender algo, e os planos dela foi bem-sucedido. Não foi frustrado porque ela entregou na mão de Deus os planos dela. Você tem entregado os seus planos nas mãos de Deus? Aleluia, entrega os teus planos, os teus propósitos, oh, aleluia, Jesus, entrega, aleluia, tudo aquilo que você tem, aleluia, em favor da tua vida espiritual, da tua vida material nas mãos de Deus. Consagra os teus caminhos no Senhor, consagra os teus caminhos na presença de Deus, consagra os teus caminhos diante do Espírito Santo de Deus, que seus planos não serão frustrados, mas serão bem-sucedidos, a sua libertação chegará no tempo certo, a tua, aleluia, a tua vitória chegará no tempo certo, a porta de Deus será aberta no tempo certo na tua vida, oh, aleluia, o teu espiritual será renovado, aleluia, porque Deus não vai tardar, Deus não vai falhar, glória a Jesus, contigo, porque Ele não falha, Ele não erra, aleluia, Ele não deixa a palavra dEle para trás para cumprir na nossa vida, Ele cumpre, porque tudo aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, aleluia, oh Senhor, aleluia, um milagre da tua vida vai chegar, um milagre na tua vida vai acontecer, porque você estará, aleluia, declarando sobre a tua vida, você estará consagrando os teus planos, os teus propósitos, oh, aleluia, na presença de Deus, e tudo aquilo que você entregar diante da palavra de Deus, na presença de Deus em oração, na comunhão do Espírito Santo de Deus, neste momento desta palavra, vai entregando, vai falando, vai profetizando para a tua vida, irmão. Faça como Jeremias fazia, profetiza sobre a tua vida espiritual, sobre a tua vida material, sobre a tua casa, sobre a tua família, profetiza na vida do teu filho, profetiza na vida da tua empresa, profetiza que você é vencedor, que você é vencedora, que você é filho de Jesus Cristo, que o inimigo não vai te parar, o inimigo não vai te calar, que quantas das vezes ele vai tentar passar diante da tua vida, mas o teu espiritual estará forte diante da presença de Deus, a tua vida, aleluia, na presença de Deus vai estar firme, vai estar forte, e nenhum mal te atingirá, nenhum mal te parará, e a palavra de Deus vai te esconder do mal, vai te livrar do inimigo da tua alma, e Deus, aleluia, se fará presente na tua vida. Creia, receba esta palavra nesta noite, deixe o Espírito Santo de Deus continuar tocando o teu coração, deixa, aleluia, o Espírito Santo de Deus dentro da tua alma, receba esta palavra, irmão, oh, glória a Jesus, aleluia, quem ouve
ouve a minha palavra, quem ouve a palavra de Deus, de Jesus Cristo, aleluia, oh, glória a Jesus, receberá o amor de Deus sobre a tua vida. Creia, declare que Jesus é teu suficiente Salvador. Declare que Jesus está na tua vida, que Jesus está no teu caminho e você não será atingido por mal algum. A palavra de Deus te guardará, te livrará, te renovará e te trará de volta para o caminho do Pai. Receba esta palavra de Jesus Cristo pela guia do Espírito Santo sobre a tua casa. A palavra de Deus nesta noite é essa, irmão. Fica-te em paz, guarde esta palavra, não desanime, não pare, não fracasse no meio do caminho, que Deus está na tua vida. A palavra é esta nesta noite. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Irmão, falta só mais uns minutinhos. Vamos orar nesta noite. Vamos agradecer a Deus por este culto, por esta palavra e consagrar os nossos planos diante da presença de Deus. Unidos numa só fé, numa só comunhão, busquemos a face de Deus em oração, em nome do Senhor Jesus.